Recados. Beleza. Boa noite pra todo mundo então. Sejam bem-vindos. O negócio é o seguinte. Qual que era o meu plano aqui? Normalmente, todos, que nem eu tava falando no começo, todos os outros. A gente tá entrando, graças a Deus, no quinto ciclo desse estudo. Então tem 5. Vai entrar o quinto ano já. E todos os outros anos eu sempre fiz mais ou menos a mesma coisa nessa paraxá. Paraxá Bereshit é uma paraxá que está muito ligada com uma coisa que é meio complicada às vezes da gente lidar quando a gente é um pouco mais religioso. Tudo isso, Tamara, tudo isso. E você estava no primeiro, fica a dica, né? Então, assim, é um pouquinho difícil da gente fazer certas associações, ainda mais quando a gente vai falar de ciência. Então tem um estudo de ciência lá no canal do YouTube que eu já botei aí no chat. Tá lá no comecinho, depois eu posso mandar direto o link para vocês darem uma olhada. Mas eu não vou falar de ciência hoje porque eu já falei 4 anos. Esse estudo ele avançou um bocado e eu acho que ele não tem muito o que adicionar, e como já está gravado, eu vou mudar de assunto hoje pela primeira vez nessa paraxá. Mas quem tiver interessado em ver como é que a gente pode, para usar uma frase que meu pai usa muito, que a verdade não pode contradizer a verdade. Então, quais são as associações que a gente pode fazer entre ciência e Torá, e como que a gente pode usar a Torá como uma forma de observar a realidade, assim como a ciência, e como não necessariamente eles discordam. Eu não vou dizer que é igual, que concordam em tudo, isso eu não vou dizer. Mas fica aí a curiosidade, quem quiser dar uma olhada lá. Ela é um pouquinho longa porque a gente também teve a participação do Rabi Yaakov Lopes, né? Ele participou uns 15, 20 minutos no meio, assim, ele quis participar, e a gente... Então, assim, eu passo direitinho pra vocês. É um pouquinho longo, mas talvez valha a pena pra quem tiver interesse, tá? Então, beleza. Passou Simchat Torah, minha festa preferida. Todo mundo que me conhece um pouquinho melhor sabe que eu gosto muito da festa. Baruch Hashem, a gente teve uma festa pequena ontem, mas deu pra ver a alegria até em quem não estava presente necessariamente ao vivo, em loco lá. Mas todo mundo dançou, até quem não queria dançar, até os adolescentes mal-humorados dançaram ontem, então foi muito legal. E como homenagem a Simchat Torah também, eu acho que a gente tem que começar logo o novo ciclo, né? Eu não podia deixar para depois simplesmente porque caiu numa terça-feira, né? Então foi muito animado, foi muito legal ver pessoas já ficando alegres mesmo com a distância, né? Então foi muito bacana. Obrigado para todo mundo que estava lá, né? Botei o Farley pra dançar também, todo mundo dançou, foi legal, a gente segurando Torá, foi muito bacana. Então, a gente começa hoje aonde? No começo, né? Você vem, mas eu queria focar hoje na criação do homem e no que uma frase que é muito polêmica acaba ensinando pra gente, né? Eu falo dessa frase também no estudo anterior, se eu não me engano, agora eu posso estar enganado, mas eu acho que eu falo. E a gente sabe a partir de certas coisas, principalmente a partir dessa frase que é polêmica, a gente sabe que a criação do ser humano foi bem diferente da criação dos demais animais ou dos demais seres vivos, né? E aí a gente vê no número 1zinho aí, em Bereshit, já no primeiro capítulo, no verso 26, diz o seguinte: E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que domine sobre o peixe do mar, sobre a ave do céu, sobre o animal da terra e sobre o réptil que se arrasta na terra. Vayomer Elohim Naaseh Adam. Essa expressão Naaseh Adam faz a pergunta: quem é nós? Quem é façamos? Quem é esse segundo, terceiro, 10º indivíduo que está aí? Quem é? Né? Hashem é o Criador, Deus é o Criador. A gente não tem vice-criador, a gente não precisa de um poder legislativo para aprovar a criação do homem. Como que funciona essa frase exatamente? Para que ela serve? Por que ela está no plural? Para que ela... Por quê? Por que dessa frase? Né? E tem um comentário muito clássico, mas assim, se a gente for falar de comentário clássico, esse é o comentário clássico do Rashi, que ele fala que essa situação tem o poder de abrir espaço para um erro. Aí você fala assim, não, mas já está corrigindo o Hashem no primeiro capítulo, não deixa nem passar um capítulo.
né? Então, como é que funciona esse negócio, né? O que o Urashi vai falar sobre isso? Ele diz assim, número 2, façamos o homem. A forma humilde de falar do santo, bendito seja, nos ensina o quê? Pelo fato de que o homem é semelhante aos anjos, isso poderia ter causado inveja. Portanto, ele pediu a opinião deles. Está no Midrash Tanhuma. Quando ele julga os reis, ele Hashem, julga os reis, ele também consulta seu conselho celestial. E por isso vemos, no caso de Ahav, para quem Micha disse, eu vi o Senhor sentado no trono e o seu conselho estava do seu lado, à direita e à esquerda. Aí a pergunta que o Rashi faz é meio óbvia. Não, peraí. Hashem tem braço direito e braço esquerdo pra gente poder determinar? A gente sabe que não existe essa, né, essa questão de... como se diz? Não existe fiscalidade em Deus. Então por que é que fala desse jeito? Ah, direita e esquerda. Não tem direita e esquerda, né? E aí ele pergunta, então teria Hashem mão direita e mão esquerda? Isso significa que alguns estavam do lado direito pedindo pela misericórdia dos acusados. Ou seja, a corte celestial estava dividida. Parte pedia pela misericórdia daqueles que estavam sendo acusados e a outra parte estava acusando, estava pedindo pela condenação dos acusados, daqueles que estão sendo acusados. Então, mesmo diz Urashi que eles não tenham ajudado em nada na formação do homem, e mesmo que os do plural possa dar razão aos hereges na hora de se rebelarem, o verso não deixa de nos ensinar a conduta adequada. A midá e humildade. Eu sempre falo que a palavra midá representa característica, ou seja, Deus é humilde. É isso que o Rashi está explicando aqui pra gente. O que é que o pastor está ensinando pra gente? Aí ele vai continuar. O maior deve consultar o menor. Pois se tivesse escrito eu farei o homem, não seríamos capazes de aprender essa lição tão crucial. E, como refutação para os hereges, imediatamente depois está escrito e Deus criou o homem, e não eles criaram o homem. Ou seja, o plural existe para uma frase, para um pasuk. Depois, não tem mais. Tá? Ok. Então o que é que o Urashi está falando aqui? Ele está explicando algumas coisas muito importantes. Primeira, Hashem é um anav. Ele é humilde. Tá? Se ele fosse uma pessoa, ele seria uma pessoa muito humilde. Né? Segunda coisa, é mais importante então ensinar pra gente essa lição crucial que o Rashi falou e correr o risco de achar que existem dois seres que criaram o homem ou qualquer coisa parecida? Então, para não criar um sentimento negativo nos anjos, Hashem usa esse plural e envolve os anjos na criação, meio que pedindo a opinião deles. Tá. Então a gente aprende nesse momento aqui que o chefe deve sim buscar a opinião daqueles que são comandados por ele. E isso, segundo o Rashi, é uma lição de humildade. Tá? Mas a questão é o rebelde. Tá? Que usa a frase da forma com que ele acha melhor. Eu vou usar essa frase para justificar minhas ações e pronto, acabou. Mas a frase seguinte, diz Urashi, fala assim: Hashem criou o homem e não eles criaram o homem ou coisa parecida. Então, efetivamente, não existe participação de mais ninguém, só de Hashem. E a Gemara vai explicar esse negócio, né? O que a Torá está fazendo aqui? Por que, na verdade, que a Torá está fazendo isso? Né? É só para ensinar pra gente o Derech Eretz, o nosso caminho nesse mundo, o caminho que a gente tem que seguir nesse mundo, e ensinar humildade, né? Eu digo só, mas assim, humildade não é pouco, né? E o caminho que a nossa missão nesse mundo também não é pouco, em geral não é pouco, né? Mas a Gemara diz que essa resposta é imediata, e foi daí que o Rashi tirou. Botei aí a fonte só pra deixar claro. O Rabi Yohanan diz: qualquer verso da Torá que pode ser usado por hereges para provar suas heresias, tem sua resposta logo ao redor. Por exemplo, o verso diz: façamos o homem a nossa imagem. Aí está no plural, mas logo depois diz: e Hashem criou o homem. Ou seja, esse plural foi para outro... Tem outro motivo para esse plural estar aqui. Eu já falei algumas vezes dessa... Eu gosto mais da outra interpretação desse verso. Tem outras várias, né? Mas a interpretação de que Hashem perguntou para as próprias características dele. E cabe aqui na nossa discussão também. Hashem perguntou para a verdade, Hashem perguntou para a paz, Hashem perguntou para a humildade, e foi perguntando para todas essas características, perguntando: vocês acham que a gente deve criar o homem? Uns foram contra, o atributo da justiça, por exemplo, foi contra, porque o homem não é capaz da justiça
da justiça verdadeira. A gente tem uma justiça limitada. Então, não é capaz, então não vai fazer. E aí Hashem decide criar da mesma forma. O Midrash fala que ele jogou a verdade no chão, que a verdade também era contra, e falou assim, beleza, o homem já está criado, vocês deram a opinião de vocês, mas eu fiz o que eu achei melhor. Então tá. O Beit HaLevi, ele faz um comentário que é importante sobre esse Rashi, tá? Que a gente acabou de ler, né? Vamos fazer uma suposição assim, é o seguinte. Você tem um filho e Baruch Hashem, você decidiu que ele vai estudar no Meshivá. Vai estudar a Torá, tá? E você tem duas opções. A primeira escola de Torá tem um foco, o que a gente chama de Midot Tovot, de características boas, de boas qualidades. Ou seja, primeiro, ele ensina você a ser humilde, vai focar mais em trabalhar a humildade, trabalhar a paciência, trabalhar essas coisas. E o estudo de Torá também está ali. Enquanto o foco da segunda é o que a gente chama de Lomdut, que é o aprender da Torá de fato. Qual que seria melhor? E aí o Beit HaLevi faz. Segundo esse, eu acho que a gente acabou de ler no número 2, Midot Tovot, ou seja, as qualidades, as boas qualidades, o foco nas boas qualidades é mais importante do que o foco no que a gente chama de Deot, que é aprender a Torá de uma forma aprofundada. Tá? Ou seja, é melhor ser uma pessoa muito boa do que alguém com muito conhecimento. Por quê? Porque Hashem aqui teve uma escolha. Ele fez uma escolha nesse pasuk. Ele poderia ensinar Emuná, que a gente traduz como fé, mas eu não gosto dessa tradução. A gente vai traduzir como conhecimento, tá? E qual é o conhecimento? De que só tem um Deus. Ou ele pode ensinar a humildade, ele pode ensinar a Navá e abrir espaço para essas perguntas um pouco mais complicadas. O que ele escolhe? Ele escolhe a humildade. Tá? Ele mostra pra gente o quê? Que é mais importante ensinar a humildade, ensinar o que a gente chama de Midot Tovot, de características boas, de boas qualidades, do que ensinar o que a gente chama de Da'at Elokim, que é a verdade divina. Mas como assim? Então seria melhor mandar o menino para Yeshivá do foco em Midot, do foco nas nossas características, do que para aquela que tem foco acadêmico? Aparentemente é isso que o Beit HaLevi está dizendo. Né? É melhor correr o risco da pessoa... para Hashem, é melhor correr o risco da pessoa parar de ler, nesse passo que a gente leu aqui, e falar assim, tem mais de um Deus, mas ele aprendeu a humildade agora, do que tem um Deus e perder uma oportunidade de melhorar você como ser humano. Faz sentido isso ou tá muito difícil? Se tiver muito difícil, vocês me avisem no chat, tá? Então aqui, de novo, foco aqui, qual que é a coisa mais importante aqui? Ensinar a humildade aqui. Tá? A gente tem uma outra Gemara que é bem interessante, número 4. Rabi Yohanan disse em nome do Rabi Shimon Bar Yochai, famoso. Qualquer um que tem arrogância dentro de si é como um idólatra, pois está escrito, aquele que é arrogante em seu coração é abominável a Hashem. Não sei o que foi esse espaço aí, mas enfim. Está em Mishlei. E também está escrito, não levarás a abominação para sua casa. Ou seja, a abominação aqui é no contexto de idolatria. Né? Rabi Yohanan disse, aquele que carrega arrogância dentro de si é como alguém que nega o cerne da existência divina. Pois está escrito, por tudo isso se orgulha o teu coração, te esqueças de Hashem. Ou seja, você ignora a existência de Deus. Tá? Então o que a Gemara está falando aqui? A pessoa que é arrogante é como se fosse um idólatra. E a gente sabe que o judaísmo não vê a idolatria de um jeito muito, muito legal, não. Né? É proibido. E além disso, diz assim, não é para você carregar isso com você. Não é para você levar isso para sua casa, não é para levar para lugar nenhum. Então a gente tá... E o Rabi Yohanan depois completa. O ponto focal do nosso entendimento espiritual é negado pelo arrogante. Porque ele não é capaz de entender e reconhecer Deus. Mas eu também não sou capaz de entender Deus. Ninguém aqui é. Né? Deus não cabe na tua cabeça, nem na minha, nem na de ninguém. Então a arrogância é o quê? Duas coisas. Ou a idolatria, ou a incapacidade de reconhecer Hashem. Situação meio complicada. Né?
O Rav Heschel, ele escreve o seguinte. Ele pergunta primeiro, na verdade. Como a arrogância pode ser semelhante à idolatria? Pergunta meio, né? Tudo bem, tem 2 passuquim aqui explicando, mas como que isso acontece? E aí ele fala assim, simples, a gente deve saber por aquilo que o Rashi está explicando, que a gente acabou de ler, que Hashem consultou os anjos, ou seja, que o chefe deve pedir a opinião daqueles comandados. O que tem a ver? Quando Hashem escreveu Nasce Adam na Torá, façamos o homem no plural, para ensinar a importância da humildade, quer dizer o quê? Que se você é arrogante, você não aprendeu uma lição muito importante. Você não aprendeu que nascer a Adam, na verdade, quer dizer seja humilde. Você não aprendeu... Se você não aprendeu isso, o que está acontecendo? Você está lendo o passo como... 2 deuses criaram o homem. Ou vários deuses criaram o homem. Beleza? Então, o que está acontecendo aqui? Se você entende o passo como eu tenho que ter humildade, você está lendo do jeito que era para ser lido. Se você está lendo tem vários deuses lá em cima, ou você acredita no Olimpo ou qualquer coisa parecida, o que quer que seja, né? Você não está lendo o passo do jeito certo. E a gente tem 2 escolhas aqui, é isso que o passo está dando para você. Ou você entende a humildade, ou você vira idólatra. Automaticamente a gente tem 2 caminhos na vida aqui. O caminho da humildade e o caminho da arrogância, que fatalmente levará à idolatria. No Sefer Alenu Lechaber, do Rabbi Tzrak Zilberstein, ele diz que se a gente está procurando alguém para orientar a gente, um rabino, um rebbe, né, como a gente fala, é melhor buscar aquele que entende de boas qualidades, aquele que entende muito de boas qualidades, de como você se alterar nesse sentido, de como você se for melhorar nesse sentido, do que o que a gente chama de Talmid Chacham, de um cara que é um grande estudioso, né, um grande sábio. E aí o Hazonish, ele pega isso e fala, é melhor ter alguém que tenha boas qualidades, mesmo que ele não saiba tanto para te ensinar. Por quê? Porque é melhor você começar com as suas próprias qualidades. Não é só buscar informação. Para que a Torá entre em você, a gente sempre fala da história do Rabi Akiva. A Torá penetrou nos meus ossos, na minha carne. Mas como que isso aconteceu? Como que a Torá entrou? Né? Para isso acontecer, para que a Torá entre e permaneça, você precisa ser um recipiente adequado. Se você põe uma água muito quente num copo de vidro fino, ele estoura. Não é isso? Porque aquele não é um recipiente adequado para água quente. Tá? E se você tiver um balde com furo e você precisar carregar a água da tua casa até a sinagoga, sei lá, é bem possível que você chegue na sinagoga sem água. Porque o balde estava com furo e ele não é adequado para carregar água. Pode ser adequado para carregar outras coisas, mas a água não é. Né? Então, para ser um recipiente adequado para receber a Torá, você tem que ser forte o suficiente. E isso precisa de um material que é forte o suficiente. Qual que é o material? Midot Tovot, características boas, boas qualidades. Humildade, paciência, entusiasmo, várias outras, né? Temos várias, a gente sempre fala de várias delas. Então quando a gente começa a estudar a Torá, o que é o pensamento que deve acontecer? É melhor eu ser um Baal Midot, é melhor eu ser um cara que busca melhorar minhas qualidades, concentrar em me construir como uma boa pessoa, antes de tentar pular no mar infinito da Torá. Porque eu só vou conseguir terminar a maratona se eu estiver pronto para nadar aquilo tudo. E nadar é difícil, viu, galera? Quem já tentou... pra mim já é difícil correr. Nadar, então, nem comento. Então, assim a gente tem a capacidade de conter, e mais ainda, ser uma fonte desse conhecimento de Torá que a gente está adquirindo no meio do caminho. Não quer dizer que não é para estudar Torá. Não. Agora só vou estudar Torá então quando eu for perfeito. Então você não vai estudar nunca. Né? Então, o Hatam Sofer, ele faz. Ele pega tudo isso que a gente está falando e dá uma explicação bem importante a partir de uma Guemará em Avamot, que eu botei para vocês a Guemará também, que é curtinha, número 5.
Rabi Levi disse: a severidade da punição para midot ruins é maior do que a severidade da punição por relações proibidas. Relações proibidas, a gente está falando de relações sexuais proibidas. Então, o que é pior? É pior você ser uma pessoa ruim do que você fazer uma coisa errada. É isso que a Gemara está falando. E o Hatan Sofer explica que, quanto à recompensa, isso também é verdadeiro. Ou seja, a recompensa por características boas é maior do que a recompensa por só estudar a Torá, por exemplo. Tá. Mas espera aí. Como é que isso funciona exatamente? Por que é assim? Então a gente tem que aproveitar isso? A gente tem que aproveitar e aí que vem o ponto, né? O Rabi Israel Salanter, ele tem uma frase que eu acho brilhante, eu já repeti ela umas 10 vezes desde que eu li essa frase, que é mais fácil você aprender o Talmud inteiro, que não é pouca coisa, do que você mudar uma característica ruim sua. Então é um trabalho que tem que começar agora. Tá? Então, qual que é a ideia aqui? Vamos tentar aproveitar esse ciclo novo para observar essa pergunta feita pelo Rav Chaim Vital. Já vou trazer a pergunta aqui. E ele pergunta o quê? Se a Torá, que é um livro que nos diz quais são as mitzvot, quais são os mandamentos que a gente tem que cumprir, e a gente sabe que tem pelo menos 613, né? Explícitos. Como é que a gente pode falar que é mais importante trabalhar nós mesmos nas nossas características, no que a gente está chamando de midotovot, que não tão explícitas? Como assim? Não existe lugar nenhum na Torá que diga não seja arrogante, ou seja mais entusiasmado, ou então tenha gratidão por todos aqueles que te ajudarem, mesmo que sejam pessoas que você não gosta. A questão aqui é qual que é? As mitzvot estão na nossa cara. A Torá toda vez está falando, faça isso, não faça aquilo. Não coma porco. Coma caché. Põe tefilim de manhã. Como é que a gente pode dizer que isso é menos importante, está na nossa cara, é menos importante do que aquilo que não é dito na Torá? Tirando em situações como essa, que a gente teve que dar uma espremida para tirar da frase nasce Adam, a gente teve que entender que isso quer dizer seja humilde. Porque não está explícito. A dica está aí, mas não está explícito. Como é que a gente faz isso? Então a gente ainda está, infelizmente, nesse momento de pandemia, né? E isso acaba gerando muitas vezes ansiedade nas pessoas, né? Segunda onda, terceira onda. Vamos ter que vacinar 2 doses. Agora são 3, daqui a pouco são 4. A gente não sabe mais nada, né? Vai ter que ter outro lockdown, sei lá. Usa 2 máscaras agora. E assim vai. E aí eles perguntaram pro Rav Shmuel Kamenetsky, né? O que é que a gente faz agora? Um dos caras que provavelmente estão lá em cima pra ser gadolador, pra ser o grande da geração. O que é mais importante fazer agora? Tá todo mundo desesperado. O que a gente tá fazendo de errado? A resposta dele é brilhante. Ele fala assim, a gente sabe fazer o quê? A gente tem que ser pessoas mais cordiais e mais benevolentes. Onde na Torá que tá dizendo que eu tenho que ser cordial? Lugar nenhum. A questão aqui é bem pragmática, na verdade. Por que eu não posso simplesmente cumprir a Torá e ser do meu jeito? Às vezes as pessoas falam assim, você fala alguma coisa, fala, pô, você pode fazer... Não, eu não faço isso porque eu não... Esse não sou eu. Quê? Eu sou assim. Essa é a pior frase que existe. Eu sou assim. Às vezes eu me pego falando isso e eu falo, não, pera aí. Aqui é uma oportunidade de eu mudar a minha visão desse tipo de coisa. Onde diz na Torá que eu ter boas maneiras, tem que ser educado, agradável, cordial? Onde é que está escrito isso? E aí o Rav Chaim Vital faz uma comparação muito interessante. Ele conta a história de um engenheiro que foi contratado por uma pessoa muito rica para fazer o prédio. Fez lá o prédio, bonitão o prédio, mas 2 dias depois ele foi lá e caiu. Sorte que não tinha ninguém no prédio, então não deu muito problema. Tirando pro cara que pagou o prédio, né? E aí a pessoa que contratou
que não era engenheiro, coisa nenhuma, percebeu que teve um erro grave na hora que ele foi perguntar o que aconteceu. O prédio foi construído sem uma fundação, sem a base. Óbvio que vai cair. Né? E aí eu peguei uma definição simples de fundação aqui. É um alicerce necessário para que a obra se mantenha resistente, que, com o tempo, não haja rupturas na estrutura do prédio. Permite a distribuição dos carregamentos no caso do peso, né, para o solo na construção de casas, prédios, viadutos ou qualquer grande edificação. Por esse motivo, é uma das primeiras etapas a ser realizado no momento de levantar uma obra. Tá boa a definição? Eu sei que tem gente aí que sabe o que... Ah, obrigado. Então, sei que tem gente que sabe aí do que sabe bem mais que eu, porque eu não sei nada de engenharia. Só um pouquinho da matemática. Como que é possível, então, fazer... A pergunta que o cara vai fazer pro engenheiro, pseudo-engenheiro lá é: como que você fez um prédio sem fundação? E aí a resposta é: você não me falou que eu tinha que fazer uma fundação? E precisa? Né? Se ninguém achou absurdo, a situação toda vai deixar claro: não é possível construir nada sem um suporte. Nesse sentido. Tá? Precisa de uma base ali. Beleza? E aí o Rabbi Haim Vital, a partir dessa história, ele explica o quê? É por isso que não tem discussão quanto a Midot na Torá. E quem é o cara que carregou mais Torá na história? Moshe. Moisés foi o cara que mais... E Moshe é Ish Anav Meod. É um homem muito humilde. É só essas as dicas que a gente tem. O cara que mais sabia Torá era um cara que era muito humilde. Fica a dica. Não tem seja humilde igual Moshe. Isso não aparece. Tá? Então o que o Haim Vital tá falando? Não é porque... Isso não está descrito na Torá explicitamente pelo fato de não ser importante. Muito pelo contrário, é por ser mais importante, mais fundamental, mais básico que não está escrito. Você já tinha que saber. É a base da estrutura para o prédio da Torá. Então, quando você pega o livro aqui, é como se tivesse alguma coisa sustentando isso já que todo mundo teoricamente enxerga. Né? E a Torá, o que ela tem que fazer? Ela tem que explicar pra gente como que a gente tem que botar tefilim, porque isso não é óbvio. Mas dizer que a gente tem que ser agradável e gentil já é mais lógico, né? Como é que a gente vai colocar tefilim, fazer ralar, rezar, qualquer coisa parecida, se sem essas características boas nem gente a gente é? Então é importante você ser um ser humano antes de estudar a Torá. Essa é a grande interpretação do Passuk que começa com Urashi. A gente tem que buscar Midot Tovot. A gente tem que buscar essas características boas. Antes de ir a fundo, de aprender muita Torá. A gente pode aprender muita Torá, não tem problema não. Mas muito mesmo, é bom ter... Porque senão você só tá perdendo seu tempo. Você não vai aguentar segurar aquele conhecimento todo. Obviamente a gente precisa aprender a Torá. E desenvolver essas Midot faz parte do conjunto. Desenvolver essas características. Mas se você só tiver uma prioridade, as Midot tem que ter prioridade. As nossas qualidades são as coisas que tem que ter prioridade. Começa por uma que você já é bom, vai trabalhando, vai tentando ser mais generoso, vai tentar... eu não gosto de dar dinheiro pra quem me pede na rua. Você não sabe o quanto ele tá precisando, quem é você pra julgar o cara que tá te pedindo dinheiro? Não sei que ele veio te dizer, pô, eu queria uns 10 conto pra comprar cachaça. Aí você... Pelo menos ele foi honesto, né? Eu ia botar aí a parte da introdução do Ramchal. Cadê? Onde é que eu botei o livro? Ah, tá aqui. Do Mesilat Yesharim. Tá? Mas é bem grande, então eu vou meio que explicar. O Mesilat Yesharim, na introdução, o Ramchal fala assim: eu não estou escrevendo esse livro, esse é um dos maiores livros de Mussar, né, de estudo de como melhorar suas qualidades, de como se melhorar como um todo, de como construir o alicerce interno para receber a Torá. E ele explica que eu não estou escrevendo nada aqui nesse livro que ninguém saiba. Todo mundo sabe. Só que as pessoas não lembram
que tem que aprender isso. Não lembram que durante todo o dia da tua vida você tem que atentar a isso, prestar atenção e ver onde que você está errando. Que você tem que se observar, que você tem que se conhecer de fato. E não ficar fugindo daquela vozinha que te diz, você tá fazendo. Você tem que melhorar tal coisa. A gente gosta de fugir dessa voz aí. Então ele passa por tudo isso e ele vai explicando. É um livro genial que ele fala, esse é um livro para você ler aos poucos, mas não deixar de ler todo o tempo. Mas eu não estou explicando nada que ninguém saiba, eu só estou direcionando a ideia. Para que a gente mostre a importância para os nossos caminhos dessas coisas. Mas eu queria explorar um pouquinho mais essa ideia que a gente começou com o Urashi e observar essa questão como um todo no final. Então, beleza. Mais pra frente a Torá vai falar uma coisa interessante. Em Bereshit número 6, no 2:16 diz o seguinte: E Hashem ordenou ao homem dizendo, de toda árvore do jardim podes comer. A árvore do bem e do mal não podia, tá, mas depois ele vai falar isso. E não é a árvore do bem, a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Só que aí tem uma Gemara no número 7, Sanedrin, que diz o seguinte: Rabi Hudá disse, Adão, o primeiro homem, foi comandado apenas quanto à questão da proibição de fazer idolatria. Porque está escrito nesse passo que a gente acabou de ler, e Hashem comandou o homem. Que? Como assim? Essa frase, o mandamento está na primeira parte da frase. Comandou o quê? Comandou que ele não pode fazer idolatria. Não, isso não fez sentido. Depois ele vai falar da árvore. Calma. A gente vai chegar lá. O Alter de Slabodka, ele foi, eu já falei dele aqui algumas vezes, ele foi um cara que não escreveu muito material. A maioria das coisas que a gente tem escritas dele são alunos que escreveram enquanto estava ouvindo ele falando. Se a gente for comparar ele a um daqueles que escreve vários livros gigantescos, né? O que a gente pode comparar desses dois, né? Desses dois tipos de mestre da Torá, né? E aí, na nossa tradição é dito que esses que escrevem muito, produzem muitos sefarim, produzem muitos livros. Enquanto homens como Alter de Slabodka, que falam mais, ensinam mais, escrevem menos, produzem pessoas boas. Ele era um grande mestre de Mussar, ele era um grande arquiteto, engenheiro de pessoas. Ele foi professor do Rabbi Yaakov Kamenetsky, do Rabbi Aharon Kotler, do Rabbi Hutner, do Rabbi Tzak Sher, vários outros que foram modelados por ele. Né? E ele explica o seguinte: baseado nas nossas atitudes, a gente tem duas espécies de matérias dentro da Torá, duas disciplinas. Não é igual você pegar na faculdade. Mas em vez de geometria e sei lá, teoria dos materiais ou qualquer coisa parecida, quais que são as duas disciplinas? O conhecimento sobre Hashem e sobre a espiritualidade e o nosso conhecimento das nossas características próprias. Ou seja, seria Mussar e estudar a Torá. Tá? Não necessariamente nessa ordem, ao contrário. Então, estudar a Torá e Mussar. A gente considera esse conhecimento sobre Hashem e espiritualidade, como emuná. A palavra que a gente traduz como fé, ele está dizendo, conhecimento é emuná. Tá? Conhecer e confiar em Deus. As características, no caso as midot, lidam com o aspecto que a gente chama de Adam lehavero, o homem com o seu próximo, e seu próximo pode ser você mesmo também, tá? Então, e o do homem com ele mesmo, né, no caso, tendemos a pensar apenas que o conhecimento está limitado pelo intelecto, ou seja, tudo que a gente vai aprender está limitado pela nossa cabeça, e as midot conectadas às nossas emoções. Só fico com raiva quando eu tô estressado. Calma. Na opinião do Alter, não é assim que funciona. O que ele está dizendo é o seguinte: às vezes, o conhecimento é mais importante. Estudar a Torá é mais importante. Porque o conhecimento e o reconhecimento, na verdade, de Hashem é necessário para que as suas ações tenham valor. Se você não tiver reconhecimento da divindade, para que servem suas ações exatamente? Você foi colocado aqui por obviamente nesse contexto que a gente está falando espiritual, né?
Se a gente tem esse reconhecimento, como é que a gente vai dizer que tem valor essas ações? Então parece que ele está dizendo que o conhecimento é primário em determinados momentos e a conduta secundária. Tá? De novo, as nossas midot tem muito a ver com as nossas condutas. Se você é uma pessoa que consegue não se estressar com uma coisa que não precisa, obviamente tem momentos que o equilíbrio é se estressar. Tudo é equilíbrio, menos a humildade. A humildade tem que ser pode ir para um excesso. Você pode ser muito humilde. As outras têm todo o equilíbrio. Às vezes você tem que ser mais agressivo. Se tiver acontecendo uma injustiça muito grande na sua frente, você ficar falando assim, não, eu vou ter paciência esperar isso passar. Você está errado. Tá? Então assim, a gente tem que medir a situação. Né? Então, o conhecimento às vezes vai ser mais importante. Ele continua explicando que por causa dessa separação que a gente faz na nossa cabeça entre o conhecimento de Torá e o nosso autoconhecimento, o conhecimento das nossas características, acabam fazendo a gente diferenciar dois tipos de mitzvah, dois tipos de mandamento. As nossas obrigações Ben Adam Lemakom, que são nossas obrigações com Hashem, e das nossas responsabilidades com nós mesmos e com os outros. Ben Adam Leatzmo. Né? Muitas vezes a gente pensa que é possível reconhecer Hashem sem trabalhar nada dentro de você. Mas você está reconhecendo mesmo se você não está fazendo nada? Né? Sem buscar melhorar. Você está reconhecendo mesmo? Se você reconhece a grandeza de Deus e fala, tudo bem, eu vou ficar do jeito que eu estou, você está reconhecendo alguma coisa? Ou que a gente pode ser grandes mestres de Torá sem ser boas pessoas. Será que dá? Vai ser meramente conhecimento acadêmico o negócio. Não, eu sei a Torá de cabo a rabo, sei tudo, todo o Talmud, todos os comentários, sei tudo. Mas isso não me afetou em nada. Você sabe mesmo? Então, será que a gente pode ser pessoas muito boas sem nenhum tipo de reconhecimento de espiritualidade, de Hashem? Até existem pessoas, mas elas têm um reconhecimento, elas só não sabem explicar, vamos dizer assim. Não é exatamente desse jeito muito na cara que eu tô falando. Existem pessoas boas que são ateus, não tem problema nenhum. Mas ele tem um reconhecimento diferente. Mas ainda assim é esse mesmo reconhecimento que a gente está falando. Tá? A gente acredita nesses dois aspectos que a gente chama de Avodat Hashem, do serviço de Deus, do serviço divino. Mas a verdade é que isso está errado, segundo o Alter Slabotka. A verdade é que os nossos entendimentos e os nossos conhecimentos, as nossas características, elas são uma coisa só. Sem o conhecimento de Hashem, a gente tem limitações muito claras nas nossas midot, nas nossas boas qualidades. E sem boas qualidades, a gente não é capaz de reconhecer Deus, de fato. Vou explicar. Ele vai usar um passuk que a gente lê sobre as árvores, que a gente acabou de ver, que depois os nossos sábios, Hazal, diz que Hashem comandou só sobre a idolatria, essa Gemara que a gente acabou de ler. O que está significando aqui? O que isso quer dizer? Isso significa que a primeira mitzvah da Torá, e a única nesse momento, qual que é? Reconheça e conheça Hashem. Tenha um relacionamento com ele. É isso que está dizendo. Mas antes, na Parashá, a gente viu que Hashem ensinou humildade. Calma aí. E qual dos dois que é? E o Alter entende o que disso? A gente tem um mandamento explícito de que a gente tem que aprender a não ser arrogante. A ser humilde. E essa lição apareceu antes da criação do homem. E não só isso. Apareceu antes da criação do homem. Não foi um mandamento para o homem, porque não está escrito antes de tomar uma decisão. Não tem um mandamento assim. Antes de você tomar uma decisão, peça opinião para aqueles que estão te seguindo. Não. A lição em humildade, na verdade, é a forma com a qual Deus criou o homem. Deus criou o homem a partir de uma lição em humildade. Ou seja, faz parte da criação do homem. A forma, a imagem, o molde do homem, tudo isso surge a partir de uma ideia. Nasce Adão. Seja humilde. Nessa tradução direta, façamos homem, né? Mesmo assim, Hazal, né, como disse em Sanedrin número 7,
diz que Adão só recebeu um mandamento. Qual que foi? Não seja idólatra. E a gente pode dizer que Adão recebeu um mandamento antes. Pode dizer, ele recebeu um mandamento antes. Não, ser arrogante ou ser humilde. Então, a gente tem que dizer que aquele que não acredita em Hashem, ou aquele que é arrogante, que não é humilde, ele também é um idólatra. A gente fez o caminho contrário agora. Né? Porque não faz diferença nenhuma se você adora um ídolo qualquer, ou se você acredita em Hashem achando que ele é arrogante. Porque você não tem reconhecimento nenhum daquela coisa. Né? Se eu mostrar para um daltônico uma cor e perguntar para ele qual é a cor, ele não vai saber me dizer. Dependendo do caso. Eu tenho um amigo que tem daltonismo bem assim, ele troca todas as cores. Agora, se eu mostrar para quem não tem daltonismo, vai dizer, é verde, sei lá, é verde. Deixou de ser verde porque o outro não viu verde? Não. Então, se você adora um ídolo qualquer, ou mesmo assim segue Hashem achando que ele é arrogante, você entendeu tudo errado. Você também é um idólatra porque você está ligado com uma coisa que não é Hashem. Você não entendeu quem é Hashem. De novo, obviamente, eu não estou dizendo que a gente tem como entender Hashem como um todo. É impossível isso. Hashem não cabe nas nossas cabeças, mas o entendimento básico ele é necessário. Todo mundo deve reconhecer que uma entidade criou o mundo. Isso que o Ramhal fala no outro livro dele. O entendimento básico é necessário. O reconhecimento de que Hashem é a nave, de que ele é humilde. Se a gente não fizer isso, se a gente não souber quais são as midot, quais são as características de Hashem, quais são as características que ele apresenta, vamos dizer assim, a gente não sabe de nada. Não sabe de nada dele. E a gente tem que saber, sabe por quê? Vamos voltar lá no 1. Façamos o homem nossa imagem e conforme a nossa semelhança. O que isso quer dizer? Quando Hashem se olha no espelho, ele tem um barbão, cabelo, ou tá calvo, usa um kippah, ou um chale, por que não? Chapéu. Os atributos. Perfeito, os atributos. A gente está falando do que a gente consegue perceber. O que a gente percebe? A humildade, a bondade, o entusiasmo, tudo isso a gente percebe de Hashem. Como que é possível reconhecer Hashem? É reconhecendo aquilo que tem nele e que também tem em você. E por isso que eu sempre falo que os nossos caminhos são únicos. Cada um, meu caminho não vai ser igual ao da Tamara, o da Tamara não vai ser igual ao do Fábio. Porque nós somos muitos e somos muito diferentes. Somos diferentes porque nós somos reflexos variados dessas características de Deus. Eu tenho mais uma coisa, vocês têm mais outra. Cada um com a sua. Então não tem como eu assumir o papel do Farley. Só o Farley pode assumir o papel do Farley, porque eu não tenho as características que o Farley tem. Eu não tenho as dificuldades nem as facilidades que ele tem. Assim como ele não tem as minhas. A gente tem que saber, e se a gente não sabe quem ele é, o que é que está acontecendo? É nossa obrigação, diz o Alta de Slabodka, que a gente saiba quais são as Midot Hashem, para que a gente seja como imagem e semelhança, para que a gente seja como ele. Mas... E aí quando a cobra fala, sereis como deuses... O povo entendeu errado. Porque ele usou de toda a sabedoria de acusador dele para fazer isso. Deus falou que vocês se aproximarem. Então, para vocês se aproximarem, você tem que ser iguais a ele. Mas não dá para ser igual. Dá para ser parecido. O mundo é criado por Hesed. O mundo foi criado por bondade. Nós somos capazes também de criar por bondade. Não criar o mundo, não vai criar vida, não vai criar nada disso. A gente tem nossas limitações, obviamente. Por mais que a gente finja que não tem. Então é nossa obrigação saber quais são essas características. E essa é a essência do mandamento de não fazer idolatria. Reconhecer quem ele é e que ele é humilde. O que quer dizer acreditar em Deus? Você acredita em Deus? O que isso quer dizer?
O próprio Alter faz essa pergunta. O que quer dizer essa pergunta? O que você quer saber quando você está perguntando isso? Né? O que isso significa? Significar em Deus acreditar uma coisa. Entender e buscar o entendimento das características de Hashem. É a única forma que a gente pode chegar perto de conhecer o que é ele. De novo, é uma coisa tão impossível de se entender como completo que a gente tem que compartimentalizar. A gente precisa separar as coisas, mesmo que a gente fala Hashem errado, a gente fala Deus é um. Aí a gente vai separar ele em várias coisas. Ele é bom, ele é humilde. Mas é porque é assim que a gente aprende. A gente só consegue aprender as coisas desse jeito. A gente classifica tudo, podem perceber. Isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Isso aqui é feio, isso aqui é bonito. Isso aqui é cordado e isso aqui é arcobactéria. A gente faz isso em tudo. Né? Para reconhecer corretamente Hashem, a gente precisa de quê? A gente também precisa trabalhar nossas midot. A gente tem que parecer com ele. Se esse é meu Deus, eu serei como ele, na medida do possível. É isso que o Ramchal tenta dizer não tenta, né? Ele diz brilhantemente no Mesilat Yesharim. Tá? Se a gente se assemelhar e conhecer, a gente está fazendo nosso caminho. Se a gente estuda a Torá, a gente pode aprender as midot de Hashem e ficar mais próximos dele. O que é que está acontecendo aqui? Mesmo assim, Adão só recebeu o mandamento de não servir ídolos. Essa ligação de humildade não contradiz em nada e não é uma nova lição, mas parte do mandamento. Ser humilde faz parte do mandamento de não ser idólatra. A própria Guemará vai dizer mais em outro lugar que se você é muito arrogante, se você só pensa no teu próprio ego, no teu umbigo, não cabe mais nada no teu coração, só você. Como é que você é o idólatra de si mesmo, no fim das contas? O grande Deus é você mesmo. Então, o jeito que o Urash está apresentando pra gente é o quê? Não existe um perigo para aqueles que buscam Hashem de fato de confundir e achar que aquela lição em humildade pode acabar levando a pessoa a entender que existem dois deuses por causa de um plural. Ou mais, ou 30 deuses, sei lá. Então a gente tem uma nova espécie de ciclo aqui. Para conhecer e reconhecer as midot de Hashem, as características de Deus, a gente precisa conhecer também as nossas. E não só isso, a gente tem que moldar as nossas, a gente tem que mudar as nossas. A gente tem que desenraizar aquela coisa que todo mundo sabe onde é que o calo aperta. Todo mundo sabe, todo mundo vai deitar um dia, eu não precisava ter ficado nervoso nessa hora. Eu não precisava ter comido aquele treco lá naquela hora. Eu não precisava ter... Todo mundo sabe. Pode não saber todos os calos, mas sabe pelo menos alguns. Essa é a interpretação do Alter Slobodka. É importante ensinar que Hashem é uma nave, é um humilde, ele é humilde. Por isso, esse é o primeiro passo para que a gente nos adapte, para que a gente melhore, a gente trabalhe nas nossas qualidades e se assemelhe às qualidades do Criador. E se a gente não for capaz de reconhecer a humildade de Hashem, não é possível ver nesse verso a forma correta de ler o verso. A gente só vai ver as outras coisas, os outros deuses. Eu queria passar agora, terminar na verdade, com esse entendimento da Guemará. Basicamente está dizendo aqui que não existe entendimento de Torá sem Midot Tovot. Não existe você saber Torá sem boas características. Para entender isso, a gente tem que buscar a Terra Hashem. E para isso a gente precisa da Torá. Ou seja, é um ciclo. Uma coisa vai alimentando a outra. No 8, a Guemará Makoto fala o seguinte: Havakuk veio e estabeleceu as 603 mitzvot como uma. Pois está escrito: o justo, porém, viverá de sua fé. Aí eu botei entre parênteses em Emuná, porque eu já falei que, né? Mas essa é a tradução que está na Sefer, vou deixar aí. Então toda a Torá pode... O que ele está dizendo assim? A gente pode resumir a Torá, não tem aquela história de o mandamento mais importante é amar o próximo como a si mesmo. Havakuk, ele diz outra coisa. Ele diz que o mais importante é Emuná,
A Torá toda pode ser vista, pode ser entendida como emuná. Ela pode ser resumida no quê? Nesse reconhecimento do qual a gente está falando. Como é que eu vejo Hashem? E como que as mitzvot ben Adam lechavero, os mandamentos entre eu e meu próximo, entram nisso? Porque ele está falando, beleza, você vai ter fé, você vai reconhecer Hashem. Isso é emuná, teu reconhecimento de Deus. Isso é suficiente. Mas a gente está ignorando os mandamentos que eu tenho que lidar com vocês comigo, e esse autoconhecimento, essa busca por melhor, pelo alicerce interno. Cadê? Como é que a gente pode resumir isso nisso? E o Walter vai explicar isso também. Além de reconhecer as nossas semelhanças e vontade de parecer com Hashem, a gente tem que buscar isso nos outros. Assim como você tem qualidades e características de Deus, o outro que está do teu lado também tem. Ou seja, você não é melhor nem pior que o outro, vocês são iguais. Então qual que é a lógica de você tratar o outro que é igual a você de uma forma pior? As midot tovot, as características boas, não são expressas só pelas boas ações ou sentimentos bons. Isso é uma percepção superficial que a gente tem das coisas. E outra, o Walter diz que essa é a natureza humana. A natureza humana é transformar tudo no material. Ou seja, eu só sou uma pessoa boa se eu faço coisas boas. Mas a verdade é que a expressão das midot é uma expressão da espiritualidade do homem. As nossas características são a expressão das nossas semelhanças com Deus. E assim como as características de Deus são fontes de espiritualidade, sem fisicalidade, as nossas midot, as nossas características, podem ser pequenas fontes de espiritualidade também. Como? Reconhecendo que todos nós somos criados nasce Adam. Todos nós fomos criados com aquela frase de seja humilde, façamos um homem. Só que logo depois vem imagem e semelhança. E todo mundo também leva isso. Se a gente não fizer isso, o que a gente está fazendo? A gente está diminuindo o poder da criação. A gente está falando assim, não, Hashem criou o fulano errado. Como é que você pode falar isso? Isso é o que a gente chama de Hilul Hashem. É uma profanação do nome de Deus. Consequentemente, é uma idolatria também. No final das contas, a gente tem que aprender essa lição quanto à identidade de Hashem. Para que eu possa entender, compreender e me construir. Você se constrói e eu me construo tentando me assemelhar a Hashem e cumprir meu propósito. Quando a gente fala de cada um que tem seu propósito nesse mundo, cada um que segue seu caminho, e só você pode fazer o que você tem que fazer, eu não posso, ninguém pode substituir, a gente está falando desse reconhecimento, de que Hashem é uma coisa e de que nós somos uma coisa que pode se assemelhar com ele. Para poder trilhar esse caminho da forma correta. E isso é único, é cada um de nós. E a gente tem a obrigação de tentar e correr atrás disso. Shana Tová, pessoal, que a gente possa ter um ciclo Torá muito bacana. Eu estou muito animado, apesar da correria maluca. E que a gente possa reconhecer e conhecer Hashem nos nossos caminhos e nas nossas midot. Obrigado, pessoal. Boa noite. E bom descanso.